Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de cinética. O nosso tema de hoje vai ser a influência da temperatura, mas para que a gente possa falar delas, eu preciso relembrar um pouquinho que a gente viu a semana passada. Vocês lembram que eu terminei a aula falando da teoria do estado de transição? Que a gente tinha um determinado reagente que ia receber energia através da energia aplicada ao sistema e essa energia ia transformar ele num complexo ativado. Se essa energia do complexo ativado fosse o suficiente para ele passar pela energia de ativação da reação, ele virava produto, senão ele voltava para o estado inicial. E essa energia ele conseguia através do choque entre as partículas. E eu falei para vocês que essa colisão ela tinha que ser efetiva, não podia ser uma colisão qualquer. A partir disso, a gente vai entrar no assunto de hoje. Eu já mostrei para vocês esse slide, que são os fatores que influenciam a velocidade das reações químicas, como temperatura, concentração, pressão, superfície de contato, o catalisador e a luz, que agora eu vou colocar como radiações e descargas elétricas. Eu vou trabalhar com vocês alguns desses pontos na aula de hoje. O primeiro é a área de contato entre os reagentes. Suponha que a gente tem aqui limalha de ferro e um prego do mesmo material. Qual das duas reações você acha que vai ocorrer mais rápido? Nós sabemos de vários estudos que nós já fizemos, inclusive em laboratório de operações unitárias, que quanto maior a área de contato, maior vai ser a velocidade. Então, a gente vai ter que a reação para o prego, que eu vou chamar de R1, vai ter uma velocidade menor do que a limalha desse ferro, independente do reagente que eu for colocar. Então, a minha velocidade do primeiro vai ser menor do que a velocidade do segundo. Isso a gente aplica quando a gente estiver falando de um reagente sólido. Outro fator que eu falei para vocês que interfere na nossa velocidade da reação é a concentração. E eu mostrei para vocês essa fórmula aqui. A nossa velocidade de reação ela é proporcional à constante cinética, né? Às concentrações dos reagentes, se for uma reação irreversível. E essa proporcionalidade é feita através da ordem da reação, que eu já ensinei vocês a calcular de algumas maneiras. Então, se essas ordens são positivas, quanto maior a concentração, maior a minha velocidade, uma vez que elas são todos diretamente proporcionais. Mas por que eu falei ordem positiva? Porque podem ser que existam ordens negativas. E o que acontece com isso? Eu vou escrever agora eles na parte de baixo. Agora, eles passam a ser inversamente proporcionais. Então, se eu aumentar a minha concentração, eu vou diminuir a minha velocidade. Então, para eu ter uma velocidade maior, eu preciso de menor concentração desses reagentes. Estranho pensar assim, né? Mas as concentrações influenciam inversamente a velocidade. Vamos falar agora da influência da temperatura. E para falar da influência da temperatura, eu preciso também falar da energia de ativação. Lá nas nossas primeiras aulas, eu falei para vocês que a temperatura está dentro de uma das nossas variáveis, que era a velocidade específica da reação ou constante da velocidade, que é o nosso K. Como que a gente determina o valor de K? A gente determina através dessa equação aqui, que é a equação de Arrhenius. O que ela tem de relação? Ela tem esse fator K0, que é denominado de fator de frequência, e alguns autores o chamam de A maiúsculo, e também da multiplicação da energia da ativação dividido por R, que é a constante dos gases, numa outra unidade que eu já vou falar para vocês, e da temperatura. Essa temperatura, ela precisa estar em Kelvin.
Quando a gente pensa na influência da temperatura, a gente logo pensa se uma reação é exotérmica ou endotérmica. Só que isso não está relacionado aqui na nossa fórmula. O que a gente tem na fórmula? A gente tem o K0, o EA, que é a energia de ativação, o R e o T. Eu não dei a ênfase, vou dar agora a esse fator de frequência aqui. O que ele significa? Ele significa a probabilidade da colisão, aquela colisão efetiva. Por isso que eu relembrei com vocês um pouquinho no começo da aula. Nós temos, então, esse fator de frequência e nós temos a energia de ativação, a constante dos gases e a temperatura. Aonde que entra o fator exotérmica ou endotérmica? Vamos lembrar o que é isso? Quando a gente fala de uma reação exotérmica ou endotérmica, eu estou falando do ΔH. Vocês lembram? O ΔH, ele é a diferença do H, que é a entalpia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes. Então, se a entalpia dos produtos for maior que a entalpia dos reagentes, nós temos um ΔH positivo. E nós temos, portanto, uma reação endotérmica. Só que se eu tenho um ΔH de produto menor que o ΔH dos reagentes, eu tenho uma reação exotérmica, porque o meu ΔH vai ser negativo. Só que isso não está aqui na nossa equação de Arrhenius. O que está aqui é a energia de ativação, que é essa parte aqui, ó. Ela diferencia de uma reação exotérmica para uma reação endotérmica, aonde que ela vai começar? Aonde que está o início do H, da entalpia. Mas ela não está associada com o ΔH. Com isso, a gente pode dizer que ela sempre é favorecida com o aumento da temperatura. Então, o nosso K, a constante cinética, é sempre favorecida com o aumento da temperatura. Por quê? Porque o aumento da temperatura aumenta a energia cinética das partículas. Aumentando a energia cinética das partículas, eu aumento a frequência da colisão. Com isso, eu tenho um K0 um pouco maior. Aumentando a energia cinética, eu vou aumentar a energia de choque, a estrela, lembra que eu falei para vocês, quando a gente tem um complexo ativado, e ele tem maior probabilidade de alcançar essa energia de ativação, e com isso se transformar em produto. Além disso, vai favorecer a ruptura das ligações. Eu quero chamar a atenção de uma coisa importante. Apesar do K0 aumentar com o aumento da temperatura, esse aumento da temperatura para aumentar o K0 precisa ser um valor exorbitante, porque o K0 ele é praticamente um número constante se a gente trabalha numa faixa relativamente pequena de temperatura. Então, para ele realmente não ser um valor constante, um K0 não ser constante, o valor do aumento da temperatura ou da diferença de temperatura precisa ser muito grande. Se isso não acontecer, a gente vai considerar ele praticamente constante. Então, o que vai influenciar a nossa temperatura vai ser mais na formação do complexo e no favorecimento da ruptura das ligações. E como é que a gente faz para determinar a energia de ativação e o fator de frequência? A gente precisa de testes experimentais. Como que a gente vai fazer? Nós vamos ter duas temperaturas diferentes para obter gráficos de concentração por tempo, para conseguir determinar a ordem da reação e determinar para cada uma dessas temperaturas um valor de K. Então, nós vamos ter dois valores de K. Vamos chamar a temperatura 1 de T1 e, com isso, eu vou ter um primeiro valor de K1. O K0, como eu falei para vocês, ele é praticamente constante. Nós vamos considerar uma constante. O E, a energia de ativação. Então, se eu mudar o valor da temperatura, eu vou ter um valor de K1. Se eu colocar a temperatura T2, eu vou ter um valor de K2. Vamos dividir um pelo outro. Dividindo um pelo outro, deixa eu até traçar uma linha aqui, ó. Eu consigo cancelar o K0. Então, eu vou ter K1 sobre K2 igual a Euler elevado a isso aqui. O que é isso aqui? Esse fator aqui deixa eu pegar um lápis aqui. Isso aqui, menos E sobre RT1, menos, porque ele está dividindo, né? Menos
menos E dividido por R, E dividido por R vezes T2. Menos com menos nos dá um valor mais aqui. Eu preciso tirar esse Euler daqui. O que eu faço? Aplico o ln dos dois lados. Ln com Euler se anulam e nós temos essa equação aqui. Opa, aqui eu tinha uma soma. Deixa eu pegar o laser aqui. Aqui eu tinha uma soma e aqui foi para fora. O que aconteceu? Vamos lá. Eu tinha o E dividido por RT, 1 com sinal negativo, mais o E dividido por RT, 2. Isso aqui, ó, E sobre R é igual, então eu vou colocar em evidência. E sobre R, multiplicando, menos 1 sobre T1 mais 1 sobre T2. Para ficar mais bonito de escrever, escrevi primeiro o T2 e depois o T1. Então, eu tenho aqui uma coisa para chamar a atenção para vocês, vou até colocar de outra cor aqui. O nosso K1, ele está em cima, e a temperatura desse K1 precisa estar depois aqui, ó, na nossa subtração. E o valor de K2 é relacionado com essa temperatura. Tanto faz se eu vou colocar o K1 com a temperatura 1 aqui, ou o K2 com a temperatura 2 aqui. O importante é que o que está em cima vai se ligar com a temperatura que está negativa e o que está embaixo vai se ligar com a temperatura que está positiva. Isso a gente não pode esquecer. Para falar desse assunto com vocês, eu vou gravar mais um vídeo para não ficar muito longo, tá bom?